Fala galera, beleza? Professor Fábio CVN na área. Essa é a aula 8.1, é a primeira aula da sequência de aulas 8, onde nós tratamos do assunto de dinâmica dos sólidos. E nessa aula nós vamos resolver um exercício de dinâmica da translação do sólido, um exercício relativamente simples que coloca o sólido na iminência de tombamento no sentido anti-horário. Um exercício que muita gente tem dificuldade. Então, se você já é inscrito no canal, já deixa aí seu like. Se ainda não é inscrito, já se inscreve lá no canal, já ativa o sininho para receber as notificações assim que sair vídeo novo no canal. E é isso aí, bora lá pro exercício. Here we go! Então tá aí, como resolver um exercício de dinâmica da translação de um sólido. Então, bora lá pro exercício. Leitura do enunciado. Uma caixa de massa 150 kg, altura h igual a 1,5 metros, largura L igual a 0,3 metros, é arrastada horizontalmente em superfície rugosa com coeficiente de atrito μ igual a 0,35. A força de acionamento F tem valor de 1.100 newtons e é aplicada com altura h minúsculo em relação ao piso. Calcular, letra A, a aceleração da caixa, letra B, a altura h de aplicação da força F que coloca a caixa na iminência de tombamento no sentido anti-horário. Aí a leitura do enunciado. Bom, todos vocês sabem que após a leitura do enunciado, no exercício de dinâmica, seja dinâmica da partícula, seja dinâmica do sólido, o próximo passo é o quê? A colocação das forças. Isso é essencial no exercício de dinâmica, afinal, não há como equacionar um exercício de dinâmica sem você enxergar as forças. Então, o próximo passo é esse aí. Então, vamos começar aqui com a colocação das forças. Eu coloco sempre a força-peso primeiro, porque ela é a que nos parece mais óbvia. Aí está, então, a força-peso sempre na direção vertical e no sentido para baixo. Então, sempre terá a direção vertical apontando para baixo. Próxima força, eu pulei a força normal aqui, daqui a pouco nós vamos falar dela. Aqui tem um detalhe sobre a força normal. Então, vamos à força de atrito de arrastamento. Então, essa caixa está sendo arrastada para a direita, por ação dessa força de acionamento, adquirindo uma aceleração para a direita. Logo, se a caixa está sendo arrastada para a direita, existe entre a base da caixa e o apoio uma força de atrito que tem a direção do plano e sentido contrário ao arrastamento. Pronto, é assim que nós colocamos a força de atrito de arrastamento. Aí está colocado. E agora a reação normal do apoio. Essa é uma novidade aqui quando a gente fala de sólido. Tá? Então, possivelmente você esteja pensando, mas ela é alinhada com o peso. Né? Então, veja que eu desenhei aqui a reação normal do apoio alinhada com o peso. Isso está errado. Okay? Por quê? Bom, essa caixa vai estar na condição limite da iminência de tombamento no sentido anti-horário. Se ela vai estar na iminência de tombamento no sentido anti-horário, o que deve acontecer com essa normal? Essa normal não pode ficar aí, entre aspas, pregada, alinhada com a força-peso. Ela tem que se movimentar, aqui no caso, do centro para a esquerda, certo? De forma a equilibrar o sólido em termos de momentos. Então, se ela está na iminência de tombar no sentido anti-horário, significa o quê? Significa que o último ponto de contato entre a caixa e o plano horizontal vai ser esse aqui. Então, é para cá que a normal vem. Ok? Então, a normal pode ficar passeando para a direita ou para a esquerda, aqui no caso, de forma a equalizar os momentos do sólido para que ele desenvolva uma translação perfeita. E aí está, então, a reação normal do apoio, agora colocada de forma correta. Então, ela se desloca do centro para a esquerda, quanto? Tudo, o máximo que ela conseguir, ou seja, até chegar nos limites físicos do corpo, de forma a equilibrar o corpo na forma de momentos. Então, essa é a condição limite da iminência de tombamento no sentido anti-horário.
Pronto, aí estão, então, colocadas as forças. Agora, o próximo passo é a aplicação dos teoremas para a translação do sólido, que são o teorema do centro de massa, aqui está, o teorema do centro de massa, que diz que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa do sólido. Aqui a verificação da estática em relação ao eixo Y, afinal, esse sólido não tem movimentação vertical, ele se arrasta exclusivamente na horizontal, então em relação ao eixo Y existe equilíbrio de forças, e o equilíbrio em termos de momentos que deve ocorrer neste sólido, porque se não houver equilíbrio de momentos, o que vai acontecer é que esse sólido vai girar, né? Ele não vai ter os momentos equilibrados, então ele vai sofrer algum tipo de giro, e isso já descaracterizaria totalmente o movimento de translação do sólido. Perfeito? Então, agora, o próximo passo é equacionar isso aí tudo. Bom, então vamos começar com a aplicação do teorema do centro de massa, que diz o quê? O teorema do centro de massa diz que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que aqui é o eixo x, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa do sólido. Então, agora vamos olhar para o diagrama de forças do exercício e vamos observar quais são as forças que atuam em relação ao eixo x, na direção do eixo x. Então, eu tenho lá a força F, a força de atrito, somando o produto da massa pela aceleração do centro de massa. Pronto. Então, agora eu preciso dar sinal a essas forças de acordo com a referência aqui que nós temos dos eixos x e y. Então, o eixo x orientado positivamente para a direita. Então, todas as forças que apontarem a favor do eixo x serão positivas e as que apontarem contrário ao eixo x serão negativas. Então, a força F aponta a favor do eixo x, tem um sinal positivo no equacionamento do teorema do centro de massa, e a força de atrito tem um sinal negativo, contrário à orientação do eixo x, por isso o sinal negativo. Não esqueça de dar sinal também ao vetor aceleração, certo? Isso é importante. Pronto, está equacionado o teorema do centro de massa. Agora, vamos verificar a condição de equilíbrio em relação ao eixo y. Somatória das forças em y é igual a zero. Quais são as forças que eu tenho aqui atuando em y? Eu tenho a normal e o peso, somando zero. Então, a regra de sinais aqui é simples, é só observar o eixo y orientado positivamente para cima, a normal é orientada para cima também, sinal positivo para a normal. E o peso aponta para baixo, contrário à orientação do eixo y, sinal negativo. E aí está a primeira parte do equacionamento do exercício finalizado. O próximo passo é o equacionamento do teorema do momento angular, que diz que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa do sólido tem que ser igual a zero. Aí. Então, eu somo os momentos, todos calculados em relação ao centro de massa, que é o polo da somatória de momentos, e igualo a zero. Então, vamos força a força fazendo o cálculo dos momentos. Então, a primeira força que eu vou escolher aqui é a força F. Aí está a força. E agora eu tenho que multiplicar essa força F pelo braço dela. Então, muita gente tem dificuldade e erra no cálculo de momento porque não enxerga o braço de forma correta. Então, atenção. A primeira coisa que você precisa fazer quando você vai calcular o momento de uma força é enxergar a linha de ação dela. A linha de ação da força F é essa daqui. Ó. Essa linha rosa, que eu desenhei aí na figura. Essa linha você obtém simplesmente colocando a régua em cima do vetor força F e prolongando a direção do vetor. Pronto, essa é a linha de ação da força F. E agora você lembra da definição correta de braço de uma força. Braço de uma força é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo adotado. Então aqui está o polo, o centro de massa, e aqui está a linha de ação da força F. Você tem que ter a capacidade mental de passar uma borracha
nesse desenho completamente, enxergar somente esse ponto, que é o centro de massa, e a linha de ação da força, que é essa linha rosa. Se você enxergar isso, a menor distância geométrica entre a linha de ação da força e o polo é essa distância, afinal, ela faz ângulo de 90 graus com a reta que corresponde à linha de ação da força F. Pronto. Então, essa daqui é a distância que corresponde ao braço da força F. Então, quanto vale essa distância? Essa distância é uma subtração de segmentos. É o segmento H sobre 2 menos o segmento H'zinho. Pronto. Então, esse é o braço da força F. Então, fica fácil de enxergar. É uma subtração de segmentos, ou seja, tudo isso aqui, que vale H sobre 2, menos o H'zinho, que é esse segmento aqui, restando, então, o braço da força F. Então, a única coisa que falta agora para a gente encerrar o cálculo do momento dessa força e passar para o cálculo do momento da próxima força é observar o momento, o sinal do momento, desculpe, dessa força F. Para enxergar isso, eu vou pegar um sólido aqui como exemplo, e aí vamos enxergar a tendência de rotação que essa força gera no sólido. Então, imagine que esse é o sólido em questão, eu tenho aqui o centro de massa, eu seguro o corpo pelo centro de massa e aplico uma força aqui, ó, nessa posição, abaixo do centro de massa, e enxergo a tendência de rotação que essa força gera. Observe, essa força geraria uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Se gera tendência de rotação no sentido anti-horário, de acordo com a nossa observação, é positivo. Afinal, aqui, de acordo com a nossa orientação, a força gera rotação no sentido anti-horário, logo gera momento positivo. Então, observe aí. Pronto. Agora eu posso passar para o momento da próxima força. Então, vamos limpar isso daqui para não ficar totalmente poluído. Vou escolher, por exemplo, a força de atrito. Então, vamos lá. Força de atrito é a força agora, vezes. Então, agora vamos ao braço. Para calcular o braço, você antes vai enxergar a linha de ação da força. Então, vamos lá, aqui está fácil. A força de atrito tem linha de ação que coincide com a linha da base do bloco, da base da caixa, no caso, que é a própria linha do plano horizontal. Qual é a menor distância entre a linha de ação dessa força e o centro de massa? A menor distância é essa daqui. Então, eu tenho lá o centro de massa, como sendo o polo. A menor distância entre a linha de ação da força de atrito e o centro de massa, que é o polo, é essa distância. Afinal, aqui existe um ângulo de 90 graus formado entre esse braço e essa linha de ação da força. Bom, quanto vale essa distância? Aí tá fácil, é só olhar no desenho. Vale H sobre 2. H maiúsculo sobre 2. E agora eu preciso dar sinal a este momento, antes de continuar. O momento gerado pela força de atrito vai ter que sinal? Então, você observa a tendência de rotação que a força provoca no sólido. Então, a força tem uma direção horizontal e aponta para a esquerda. Então, se eu conseguisse reproduzir isso nesse sólido, eu colocaria uma força puxando aqui, eu não consigo fazer isso aqui no meu exemplo, eu vou empurrar aqui desse lado e você enxerga que essa força provoca a tendência de rotação no sentido horário. Se ela provoca a tendência de rotação no sentido horário, ela é uma força que produz momento negativo. Aí está. Então, o momento gerado pela força de atrito é negativo. E, para finalizar, o momento gerado pela reação normal do apoio. Então, normal agora é a força. Vamos enxergar a linha de ação da força. A linha de ação da força normal vai ser essa daqui. Aqui está fácil de enxergar. Pronto. Essa é a linha de ação da reação normal do apoio. E agora eu preciso enxergar o braço da força normal. Para enxergar o braço da força normal, eu repito mentalmente o conceito de braço de uma força. Braço é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo adotado. Aqui está o polo, aqui está a linha de ação da força. Passe uma borracha mental nesse desenho, enxergue só essa linha rosa e o centro de massa.
Qual é a menor distância entre o centro de massa e essa linha rosa? Esta distância e nenhuma outra. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus formado entre o braço e a linha de ação da força, por isso esse é o braço da normal. Pronto. Quanto vale esta medida? Está fácil de enxergar aí, vale L sobre 2. Aí está. E agora eu dou o sinal ao momento gerado por essa força. Então, dando sinal ao momento gerado por essa força, eu vou ter o quê? Então, observando aqui nosso exemplo, imagine que eu tenho aqui o sólido em questão e eu tenho uma força agindo aqui nessa direção, nesse sentido. Ela provoca o que no sólido? Ela provoca uma tendência de rotação no sentido horário. Se ela provoca uma tendência de rotação no sentido horário, qual é o sinal do momento gerado pela normal? O sinal do momento é negativo, de acordo com a nossa orientação, que diz que tudo que gira no sentido anti-horário é positivo, consequentemente, tudo que gira no sentido horário é negativo. Pronto. Então, a normal provoca momento no sentido horário, logo o momento é negativo, e aí está. Bom, a última força é a força-peso. A força-peso não provoca momento neste sólido. Por quê? Porque se o centro de massa é o polo da somatória de momentos, vamos observar aqui que a linha de ação da força-peso, se eu desenhá-la, aqui está, passa pelo centro de massa. E aí, se você reler mentalmente a definição de braço de uma força, que diz que braço de uma força é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo adotado, você observa que o polo está em cima da linha de ação da força, logo o braço seria nulo. Se o braço é nulo, não há momento. Momento é força vezes braço, logo, força vezes zero geraria um momento nulo, momento zero. Está encerrada a somatória de momentos, eu igualo a zero. E agora está feito o equacionamento, observando que aqui eu fiz força multiplicada pelo seu respectivo braço. Então, essa daqui é o braço da força F. Aqui, força de atrito multiplicado pelo braço da força de atrito. Então, esse daqui é o braço da FAT. E aqui eu tenho normal multiplicada pelo seu respectivo braço, ou seja, o braço da normal. E observe que esses sinais não fazem menção à força. Então, esse sinal aqui não é positivo por causa da força, né? A força provoca a tendência de rotação no sentido anti-horário. Por isso, o momento dela é positivo. Então, esse sinal é do momento da força F, esse sinal é do momento da força de atrito, e esse sinal é do momento da normal. Afinal, nós estamos somando o que aqui? Nós estamos somando momentos. Diferente daqui. Aqui nós somamos forças. Observe. Aqui, quando nós somamos forças, aqui sim, esse sinal é da força F. Esse sinal é da força de atrito. Aqui não. Aqui nós estamos somando momentos, logo esses sinais são sinais correspondentes aos momentos e você dá sinais observando a tendência de rotação que as forças provocam no sólido. Se forem tendências de rotação no sentido anti-horário, sinais positivos. No sentido horário, sinais negativos. Pronto, o equacionamento encerrado. Observe que até agora eu não fiz absolutamente nenhuma conta numérica sequer. E é só agora que eu vou começar a equacionar numericamente esse exercício. Observe, essa forma é a forma mais organizada possível de resolver o exercício de dinâmica dos sólidos. Então, o próximo passo agora é desenvolver o equacionamento numérico. Vamos lá. Bom, então começando aqui o equacionamento pelo teorema do centro de massa, eu anotei aqui as informações importantes do enunciado. Aqui ficou um pouquinho apertado, mas é só para a gente lembrar o que a gente precisa calcular, quais são as incógnitas do exercício. Então vamos começar lá. A força F eu vou substituir aqui, certo? Só que antes disso eu vou desmembrar essa equação. Então fica lá, força F menos a força de atrito, que neste caso é μ vezes a normal. Então cuidado, não fique decorando que força de atrito é sempre μ vezes a normal, neste caso é.
porque o sólido já está em arrastamento, ou seja, ele já está na condição de máximo atrito. A massa multiplicado pela aceleração do centro de massa. Pronto, aí está. Aqui eu tenho a força F, 1.100 newtons, substituindo, menos o coeficiente de atrito μ, 0,35, vezes a normal. Não sei quanto vale a normal ainda. Neste caso, facilmente observando as condições da estática em relação ao eixo Y, a gente observa que a normal é igual ao peso. Cuidado, nem sempre a normal será igual ao peso. Se eu tivesse alguma força inclinada em relação ao eixo X, por exemplo, eu já não teria mais essa igualdade. Se eu tivesse um plano inclinado, essa igualdade já não seria mais verdadeira. Então, cuidado com isso. Vamos observar aqui e calcular a normal. Então, a normal menos o peso do corpo, então a massa dele é 150 kg, não confunda mais massa e peso. O peso dele vai ser a massa, 150 kg, multiplicado pela aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando. Então, o peso é 1.500 newtons. Pronto, aí está o peso. Então, a normal vai ser igual ao peso, passo o peso para a direita somando, e equivale a 1.500 newtons. Pronto, aqui está a normal. Agora eu substituo a normal aqui. Então fica lá μ, 0,35 vezes 1.500. Isso vai ser igual a massa, 150, vezes a aceleração do centro de massa, que resulta, então, uma aceleração do centro de massa de quanto? 3,83 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da letra A deste exercício. Então, o próximo passo agora é desenvolver o teorema do momento angular para fazermos o cálculo da altura limite em relação à condição da iminência de tombamento no sentido anti-horário. Lembramos que a força de atrito, neste caso, é sim níveis a normal. Pronto, aí está. E agora é só substituir os valores. A força F, eu já tenho ali, então a força F, 1.100 newtons, vezes a altura H, foi dada no enunciado. A altura H equivale a, vamos colocar aqui embaixo, a altura H equivale a 1,5 metros, aqui está, então é 1,5 dividido por 2, menos o Hzinho, pronto, aí está, menos o coeficiente de atrito, foi dado no enunciado, 0,35, vezes a normal, já calculamos aqui a normal, 1.500, vezes a altura H maiúsculo, 1,5 sobre 2, aí está, menos a normal, 1.500, vezes L sobre 2, né, a largura do corpo L, 0,3 dividido por 2, é igual a zero. Pronto, aí está. Então, agora é só resolver esse equacionamento e encerrar o exercício. Aqui eu preciso fazer a distributiva, né? Dentro do parênteses, aí está. Então fica lá, 1.100 vezes 1,5 dividido por 2, que é 0,75, dá 825. Menos 1.100 vezes H, menos 1.100H. E essa é a incógnita do exercício, né? Menos 0,35 vezes 1.500 vezes 0,75, 393,75, menos 1.500 vezes 0,15 dá 225, isso é igual a zero. Então, juntando todos os valores aqui, passando para o lado direito, fica menos 1.100, H é igual a menos 206,25. Passo 1.100 negativo dividindo aqui, encontro a altura de
0,1875 metros. Pronto. Aqui está a resposta da letra B. E agora vamos interpretar esta resposta. Bom, interpretando esta resposta, devemos entender o seguinte. Essa é a altura limite de aplicação da força F, suficientemente abaixo do centro de massa, que coloca o sólido nesta condição, na condição da iminência de tombamento no sentido anti-horário. Tá aí. Se eu aplicar essa força F abaixo desta altura, que é medida em relação ao solo, o que aconteceria? Eu teria a seguinte situação. Então, imagine que eu tivesse aqui a força F aplicada abaixo desta altura mínima, 0,1875 metros. Eu já teria efetivamente o tombamento do corpo e não mais a iminência de tombamento. Aí sim, o corpo já estaria tombando efetivamente no sentido anti-horário. Agora, se essa força F começasse a ser aplicada cada vez mais acima, né, eu teria agora uma tendência de tombamento, né, então passando da linha do centro de massa para cima, eu já teria uma tendência de tombamento no sentido oposto, né, eu teria uma tendência de tombamento no sentido horário, que seria obtida com uma também altura limite, só que agora limite na iminência de tombamento no sentido horário, e aí a normal já não estaria nessa posição. A normal estaria numa posição limite, na outra, vamos dizer assim, condição limite, que este exercício não leva em conta, que seria a situação de termos a força normal localizada nesta posição, e ela estaria localizada nesta posição quando a força fosse aplicada suficientemente acima do centro de massa, como está aqui ilustrado. Não é esta a situação proposta no exercício, mas é importante que nós comentemos essa situação. Pronto, mais um exercício resolvido com sucesso. E é isso aí. Bom, então é isso aí, galera. Mais um exercício aí resolvido, um exercício de dinâmica da translação do sólido, nessa primeira aula de sequência das aulas 8, que tratará sobre o assunto de dinâmica dos sólidos. Eu espero que você tenha gostado, curta, compartilhe. Muitos alunos têm dificuldade com relação a esse assunto, então eu acho que isso aqui vai ajudar muita gente. Beleza? Um abraço, até a próxima. Falou!